Eu acho que existem alguns passos, né? Eu acho que, antes de tudo, buscar essa intimidade com Deus, ela é fundamental. Se você, né, é um discípulo, uma discípula de Jesus e você, né, tem que tomar uma decisão, geralmente a gente sai tomando, né, essa decisão de qualquer maneira, mas é fundamental a gente começar, né, com esse tempo de, né, disciplina espiritual. E a disciplina espiritual, ela caminha em diversas perspectivas, né? Como na oração e no jejum, que podem nos ajudar a perceber efetivamente, a compreender a vontade de Deus para a minha vida, aquilo que Ele quer fazer através de mim. E aí eu já faço o corte em relação ao jejum, que o cuidado que a gente tem que ter é que muitas vezes isso é interpretado de uma maneira complicada, porque o jejum é uma excelente possibilidade de disciplina espiritual para a gente ganhar intimidade com Deus. Porque o que eu estou dizendo? Deus, isso é importante para mim, mas eu vou deixar porque eu quero estar em intimidade contigo, porque eu sei que o Senhor é mais importante. Qual que é o problema do jejum? É que ele se tornou mais uma dessas ferramentas de troca, de Barganha, instrumentos. né? É para barganhar com Deus. Deus é o seguinte, eu vou fazer jejum aqui, disso, eu vou fazer 23 dias, 18 horas e 45 minutos de jejum, porque aí o Senhor tem esse prazo aí para me responder. Opa, vamos lá, vamos devagar com isso. Por quê? Porque às vezes não é o tempo de Deus te responder. Se 6 anos antes da minha decisão, né, efetiva de ir, né, ao ministério, quando eu comecei a sentir, né, esse formigamento de possibilidades, eu falei assim, Deus, esse é o prazo aqui, eu vou jejuar nos próximos dias, então o senhor ou faz isso ou não faz, e começar a colocar isso, o jejum nessa perspectiva, a gente pode correr o risco de querer fazer de maneira errada. Eu não tenho nenhum problema de você colocar, Deus, me responda de maneira efetiva se é ou não é, se eu não sentir essa clareza, se eu não te sentir paz no coração, ainda não é o tempo, mas é quando a gente quer alguma coisa, a gente diz, então Deus, eu te dou isso para você me dar, né? Ou eu quero um emprego novo, Como ou eu se quero... obrigasse ele a alguma coisa. Ó, Deus, eu fiz a minha parte, agora você faça a sua. Então é complicado. Eu acho que o jejum ele sempre deve ter essa perspectiva de intimidade. Se é para ouvir uma resposta de Deus e eu vou jejuar, eu estou disposto a ouvir o sim, o não e o espera. Mas seria mais domínio próprio o jejum? Porque assim, eu comecei a jejuar há pouco tempo, assim, e realmente eu não vou dizer que é difícil e também não vou te dizer que é fácil. Para mim foi tranquilo. Sim. Né? Tipo, mas eu fiz pouco tempo e fiz com água, só beber água. 3 horas. Não, mentira. Não foram 24 horas, mas eu tô começando, eu quero começar a fazer de 3 dias, mas eu preciso começar com 24 horas. E realmente fui ler a Bíblia, fui orar, não fiz nada esperando em troca, mas isso seria mais domínio próprio em relação, assim, eu tô fazendo isso para ter uma comunhão com Deus, porque... Eu acho que é uma predisposição a você estar dizendo, olha, eu quero experimentar o melhor desse relacionamento, eu quero estar, né, com Deus. E isso que você falou é sensacional, porque o batismo, o jejum, ele deve, né, vir acompanhado de todo esse processo de intimidade, de oração, de leitura da palavra, né? Porque é um tempo de comunhão com Deus e não um tempo da gente fazer troca. Eu acho que tem a ver com isso do nosso domínio próprio, da gente, né, ter essa determinação, essa perseverança também, isso é importante. E eu até entendo que tem algumas pessoas que têm maior dificuldade ou não, até falando de organismo, por exemplo, eu vou deixar de comer ou vou deixar de beber água. E é engraçado, porque para algumas pessoas isso não é um sacrifício. E algumas pessoas, não, eu faço jejum direto, faço jejum de 24 horas tranquilamente. Mas se ela tiver que fazer um jejum intermitente porque ela quer perder peso, ela consegue também com muita facilidade e para ela não é nenhum problema. E aí eu começo a questionar, mas tá, e aí? O que tem a ver por detrás disso? É essa sensação, né, verdadeira e real de busca por intimidade com Deus? Eu acho que o jejum passa por isso, né? Ele tem que ter essa clareza. E aí, falando sobre, né, ouvir a voz de Deus, legitimar, eu acho que tem alguns aspectos. Começa pela oração, e aí você vai tendo intimidade com Deus, orando, jejuando e refletindo, né, a partir da palavra revelada de Deus. Nós temos as escrituras. E tem gente que fala comigo assim, pastor, eu estou aqui esperando, né, Deus me responder aqui sobre esse assunto. Eu falei, tá esperando? Qual é o seu assunto? Não, se eu devo largar minha esposa e meus filhos
filhos e assumir o relacionamento com outra pessoa. Não, Deus já respondeu. Você não tem que esperar esse tipo de coisa. É incrível como as pessoas às vezes querem espiritualizar algumas coisas que não são possíveis de espiritualizar. Como se Deus fosse dizer para ela especificamente algo que é contrário às escrituras. Mesmo que a pessoa fala, não gosto mais, mas não tem nada a ver. Deus não quer que eu fique com uma pessoa não gostando mais dela. E aí a gente tem que entender o que Deus está direcionando. Se já existe um direcionamento, né? Aí a gente pode tratar outras coisas. Se há um problema conjugal, qual que é o problema, como que a gente vai tratar, como que a gente vai aconselhar. Mas essa coisa, vou usar outro exemplo, né, de uma coisa que a gente sabe claramente que é ilícita. Falar, não, mas será que Deus não quer que eu faça isso para poder ter o meu emprego ou ter um emprego melhor? Né? Você disse que você deixou de fazer algumas coisas que você entendia. Não eram lícitas, você não deveria, ou melhor, né, você até podia, né, mas não convinha. Né? Lícito era, mas não convinha. E às vezes a gente se depara com algumas coisas assim, e aí a gente, mas será que eu devo fazer isso? Deus vai me responder? Não, né? Se não convém, Deus já disse. Então a gente tem que olhar para isso também. A palavra de Deus revelada. Então a sua intimidade com Deus, a palavra de Deus revelada. E eu acredito muito que Deus, ele também, né, usa pessoas que ele coloca no nosso caminho para que a gente possa ter essa perspectiva, né?